Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma alimentação para esse Ampiop. Deixa eu ver se dá para focalizar ele legal. É um Ampiop MC34071. Ele é um CI que só tem um Ampiop, esse CI aqui, ok? Porém, eu tenho uma fonte de 33 volts. E eu preciso ligar esse Ampiop que trabalha com mais 15 volts, 0 menos 15 volts. Como que eu vou transformar 33 volts em mais ou menos 15 volts para poder alimentar esse carinha aqui? Eu vou usar um recurso muito interessante e muito simples e barato, que é esse carinha aqui. Ele é o diodo Zener. Esse diodo aqui, ele é um diodo de 15 volts, né? Deixa eu colocar a mão aqui para ele focalizar. Pera aí, deixa eu colocar o foquinho aqui. Olha lá. Esse aqui é um diodo Zener de 15 volts. E eu vou usar um resistor para polarizar ele, ok? Eu peguei esse resistor aqui, ó. Ele é de 1K. Para fazer a polarização dele. Vamos lá então. A princípio, para o entendimento do funcionamento do diodo, eu vou colocar uma fonte de alimentação de 18 volts. Então eu já preparei aqui uma fonte, tá? Que está o meu multímetro. Vou colocar aqui ele na escala de volts aqui, ok? E conectar na minha fonte. Tá aqui minha fonte. Eu vou ligar aqui, ó, em negativo. Eu vou ligar no positivo aqui. Só um pouquinho, gente. Aqui. Vou ligar aqui, certo? Então eu tomo a tensão de 18.04. Deixa eu ver se eu consigo acertar mais ou menos. Tá? Para ficar em 18 volts, ok? Só para propósitos do entendimento do funcionamento do diodo, ok? Então esse diodo aqui, ele é de 15 volts, eu tenho 18 volts, eu quero polarizar ele e manter a estabilização de 15 volts aqui, beleza? Vamos lá então, gente. Deixa eu conectar aqui no protoboard. Eu vou conectar em qualquer lugar aqui. Colocar aqui, ok? Vamos supor que eu não sei fazer a polarização, ok? Eu não sei a polaridade que eu tenho que ligar, como que eu tenho que fazer. Então, eu vou ligar aleatoriamente aqui. Vou ligar esse pino positivo aqui e esse pino negativo aqui. E eu vou pegar as pontas de prova do multímetro, conectar aqui para ver quanto que está a tensão, a queda de tensão. A gente está tendo aí uma queda de tensão de aproximadamente 0,8 volts. Isso significa que o diodo está sendo polarizado diretamente, ok? Não é isso que eu quero. Eu quero a polarização que fique 15 volts aqui, então está polarizado errado. Vamos colocar aqui a polarização positiva aqui e o negativo aqui. E conectar, eu vou inverter a ponta de prova para não ficar invertido o sinal aqui, tá? A gente pode observar, ó, nós temos aproximadamente 15 volts. Então, se eu pegar a fonte de alimentação, deixa eu prender aqui o negativo aqui, deixa eu virar aqui, ó. Vou prender o negativo junto com a ponta de prova e o positivo a esse pino do meio. Eu vou segurar aqui com a mão mesmo, né? Aí a gente pode observar que tá 15 volts, ok? Eu vou pegar um outro multímetro para a gente monitorar a tensão na fonte. Aqui. Eu vou colocar outro multímetro aqui. Bom, aqui está o multímetro. Eu vou ligar ele na escala de
20 volts, para a gente verificar aqui quantos volts vai estar em cima do diodo Zener, ok? Vou deixar ele aqui e eu vou conectar o multímetro, esse multímetro aqui, vou colocar aqui, conectar aqui em meia boca e conectar aqui nesse ponto aqui, correto? A gente tem os 15 volts aqui, certo? E aqui eu teria os 18, que eu estou aplicando 18 na fonte, correto? Então tenho 18 aqui e 15 aqui. Se eu aumentar a tensão, ele tem que manter os 15 volts aqui, certo? Então vamos lá. Eu vou aumentar a tensão, ó. 18, 19, 20. Tá vendo que a tensão ela está se mantendo no 15 volts? Então nós temos aqui uma estabilização na tensão aproximadamente de 15 volts. Eu fiz isso aqui para demonstrar como que é o funcionamento do diodo Zener, porque eu preciso mais ou menos 15 volts e na minha fonte eu tenho 33 volts, eu vou ter o máximo de 33 volts, então eu preciso segmentar ela em mais ou menos 15 volts. Eu vou montar dois circuitos desse ligado em série, o Zener e o resistor, para obter o mais ou menos 15 volts. Então o que a gente tem aqui? A gente tem dois diodos ligados em série e dois resistores cada um para polarizar cada diodo. A minha fonte, eu vou ajustar ela para 30 volts. Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui para verificação. Nós temos 33 volts. Vamos polarizar agora esses diodos. Bom, pessoal, eu vou fazer agora a conexão. Vamos supor que eu não sei qual que é a polarização, tá? Eu não sei se liga assim ou assim, então eu vou ligar de qualquer jeito aqui e eu vou verificar aqui qual que tá a tensão. E aí eu ligo as pontas de prova nesses pontos aqui e observo, olha lá, praticamente 15 volts, tá? Ó, então eu tenho 15 volts aqui e tenho 15 volts aqui, tá? Aqui no centro seria o meu 0 volts, ok? Então aqui eu teria o meu mais 15 volts e aqui eu teria o meu menos 15 volts. Então eu tenho aqui 0, mais 15 volts, menos 15 volts. Agora eu vou mostrar para vocês a deformação da tensão em cima do diodo quando a tensão fica inferior a 15 volts. Então se eu colocar 15 volts aqui em cima, ele não será capaz de polarizar. Se eu colocar menos de 15 volts, ele não irá funcionar o diodo. Ele não vai conseguir estabilizar. E eu vou mostrar no osciloscópio a deformação do sinal. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui as pontas de prova, tá? Vou usar o canal aqui. Vou conectar o canal. Vou pegar o canal 1. Eu vou conectar a ponteira negativa aqui no centro e a ponta aqui no negativo. E eu vou ligar aqui a outra ponta de prova e conectar aqui nesse ponto aqui, ó. O que a gente tem aqui no osciloscópio? Não sei se dá para enxergar aí, né, gente? Vou observar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a escala de 5 volts, 15 volts aqui e menos 15 volts aqui. Eu vou fazer a oscilação da tensão de 33 volts
Eu vou abaixar um pouquinho ela, abaixo dos 30 volts. Olha o que acontece, ó. Começa a ocorrer deformação. Deixa eu dar um trigger aqui. Trigger, canal. Vamos colocar, pegar pela linha. Tá com ruído da linha 60 Hz. Então eu abaixei a tensão para 25 volts, ó. Ou como que ocorre a deformação, ó. Né? Então a gente pode ver, ó. Né? Então, para o diodo ele funcionar da maneira correta, nós temos que aplicar mais que a tensão do próprio diodo. Né? Então o diodo é de 15 volts, você tem que aplicar uma tensão de 15 volts, superior a 15 volts, para ele fazer a regulagem da tensão. Então, como eu estou ligado em série os diodos, então eu preciso de uma tensão superior à somatória deles. No caso aqui, eu tenho dois diodos de 15 volts. Então eu preciso colocar aqui uma tensão superior a 30 volts. Ó, eu já estou no limiar para entrar no 30 volts. Né? Olha lá, 30 volts. É porque a gente está sem carga aqui. Se eu colocar uma carga, ele vai deformar a onda. Vamos experimentar fazer um teste? Eu vou colocar um resistor aqui de 100K para ele dar uma cargazinha. Vamos ver o comportamento dele, né? E o outro de 100K para dar mais uma cargazinha aqui nele, uma carga bem leve, só para a gente entender. Tá? Aqui. E aqui, ó, tá vendo que tá tendo uma pequena variação? Eu vou colocar aqui, ó. Ó, tá com 30 volts. Eu vou subir aqui, ó, para ele ficar correto. Olha lá, ele alinhou, tá vendo? Então aqui, ó, quando tem carga, ó, ele deforma. Então eu preciso sempre colocar uma tensão superior a 30 volts. Ele começa, ó, começa a não conseguir estabilizar a tensão. Então eu vou colocar aqui, ó, mais que 30 volts, ele consegue estabilizar. Ok, gente? Então é isso. Esse é um circuitinho bem simples, são para correntes bem baixas, tá? Um amp-op ele consome muita pouca energia. E o que a gente observa que é um circuito bem baratinho para você fazer uma alimentação de um amp-op. Você quer fazer uma fonte regulável, uma fonte estabilizada e ajustável, e precisa de um carinha desse para fazer a comparação. E às vezes a fonte, por exemplo, é de 50 volts e o amp-op ele suporta mais ou menos 22 volts o máximo, então dá 44 volts. Se você colocar esse circuitinho aqui, ele vai estabilizar em mais ou menos 15 volts e você conseguirá fazer a comparação das tensões do ajuste. Ok, pessoal, ficou a dica aqui. Ok, galera, se vocês curtiram o vídeo, dá um joinha aí para me ajudar. Ok? Até mais, pessoal.